Ó, vamos ver aqui, ó. Primeiro vídeo que a gente vai ver do Seijinho aqui no canal, né? Eu acho, se não me engano. Guerreiras do K-Pop é literalmente eu. E a gente viu Guerreiras do K-Pop. Tá disponível lá no outro canal pros membros, mano. Eu quero muito saber o que ele achou. O público-alvo daquele filme? Este não... Sabe quando você assiste a um filme e no meio do filme você percebe que você não é o público-alvo daquele filme? Este não foi o meu caso com Guerreiras do K-Pop. Esse Exatamente, filme foi literalmente feito exclusivamente para mim. Pois eu e a protagonista Rumi temos muita coisa em comum. Nós dois somos asiáticos, nós dois temos pelo menos 2 amigos e nós dois provavelmente temos um pôster do Jungkook no quarto. Mas falando... Literalmente eu, cara. Eu também tenho cabelo, eu moro no planeta Terra. Olha quem diria, mano, um filme feito pra gente. Quais são as chances? Mano, sério, Guerreiras do K-Pop tem uma arte espetacular, animações muito bem feitas e uma música excelente. Este é um filme muito bom sobre a importância... Eu tenho músicas desse filme na minha playlist do Spotify, mano. Da amizade e da autoaceitação, em que a protagonista é a pior amiga possível o tempo todo até o final do filme, e a única coisa que ela tem que aceitar sobre ela mesma é que ela tem tatuagens iradas pelo corpo. E ainda assim consegue ser um filme muito bom, e é exatamente por isso que iremos analisar Guerreiras do K-Pop. A história das guerreiras do K-pop começa há muitas gerações atrás. Desde os primórdios, demônios invadem a Terra através de fendas espirituais para roubarem as nossas almas e alimentar o... Qual era o nome... Ele vai falar o nome agora, peraí. Qual era o nome da camada que protege o mundo físico do mundo... Era alguma coisa com U no final. Rei demônio Guimá. E assim todos viviam felizes até que surgiram as caçadoras. Um trio de mulheres extremamente valentes que enfrentam esses demônios usando lanças, espadas e a maior arma de todos os tempos, o K-pop. Pois é, como se os idols já não estivessem morrendo de burnout hoje em dia, porque eles têm que saber cantar, saber dançar, saber atuar. Agora eles também, pelo menos, precisam saber exorcizar demônio. Cara, é verdade, né? A gente viu também... Tá lá disponível para membros, a gente viu o documentário da Blackpink, elas falando sobre a indústria e como é que é pra tu virar, de fato, participar de um grupo de K-pop pra ficar famoso e tal, mano, é muito difícil, cara. Empresas de K-pop não podem ver esse filme. Enfim, as caçadoras sempre foram cantoras porque é exatamente através da música que elas conseguem unir o coração das pessoas, formando-se uma barreira protetora chamada Hallmoon, que impede os demônios sabia de que terminava com U, mano. O que é um pouco irônico porque fãs de pop em geral são os que mais causam discórdia. Se você entrar no Twitter, a coisa mais fácil de achar é fã de K-pop e de diva pop se degladiando igual uns demônios. Então eu acho que não iria funcionar um grupo de K-pop que exorciza metade dos fãs que tem. Bom, mas agora chegou a hora da Rumi, da Zoe e da Mira, as atuais caçadoras, formarem o Hallmoon Dourado, a barreira definitiva que vai selar pra sempre o rei demônio Guimá lá no Quinto dos Infernos. Juntas, as três formam o grupo de K-pop mais badalado do mundo inteiro. Inclusive, qual dessas três são as favoritas de vocês? Quais? Huntrix. E esse é um nome bem curioso porque elas são caçadoras, mas elas são caçadoras em segredo. Ninguém sabe que elas exorcizam demônio. E o nome do grupo dela, Huntrix, traduzido é tipo caçadoras, com um X no final. Caçadoras. Elas são tipo carioca, eu acho. O que me leva a perguntar também como que caralhos nunca ninguém flagrou elas combatendo o demônio. A idol de K-pop tem mais paparazzi do que direito trabalhista. Alguém teria flagrado já. Ainda mais que elas não usam nenhum traje especial pra disfarçar a identidade delas, tipo Homem-Aranha, nem máscara, Batman, capacete. ou aquele pastor de Goiânia que se veste de peruca e calcinha pra realizar investigações. Cara, vocês ficaram sabendo dessa história do pastor do pastor que se veste de mulher, ele usa uma calcinha, mano, no meio da rua, cara. Cara, eu ri muito quando eu fiquei sabendo disso, cara. Enfim, elas estão realizando o último show de sua turnê mundial, mas elas acabam se atrasando um pouco, porque o avião delas simplesmente é sequestrado por demônios. Daí elas lutam contra esses demônios, derrotam eles e apenas pulam do avião, aterrissando exatamente em cima do palco do show delas sem sofrer um arranhão. E a pergunta mais importante todo mundo acha que é do show, né? Que nunca devemos fazer a Netflix é: o que porras aconteceu com o avião? Onde que esse troço caiu? Meu Deus, é verdade, né, mano? Caraca, eu nunca tinha me atentado a isso, mano. Elas simplesmente pulam do avião
E não tem ninguém lá controlando. Tenho certeza que elas causaram um 11 de setembro ali na Coreia do Sul, mas ninguém fala disso. Enfim, o show delas é um grande sucesso, todo mundo adora, apesar delas provavelmente terem explodido metade da cidade. E elas sentem que elas estão cada vez mais perto de formarem o Hongmun Dourado, a barreira definitiva. Ou seja, demônios não vão conseguir mais entrar na Terra através das fendas espirituais, apenas através dos inúmeros buracos que a prefeitura vai ter que tampar depois desse show. Porém, isso é uma preocupação pra depois, porque naquele momento começam as merecidas férias das garotas. Elas decidem descansar por 2 semanas, porque pelo visto a empresa decidiu ser boazinha, né? Onde já se viu tudo isso de férias num país asiático? Isso aí não tem. Assim 2 semanas, caramba! No sofá pra começar o descanso delas, a Rumi já tira elas do descanso, dizendo que elas têm que lançar o novo single delas, o Golden. Pois é, eu sinto que esse filme nem existiria se elas tivessem entrado no sindicato de idol. Às vezes, a melhor maneira de derrotar o Rei Demônio é ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Inclusive, ele levantou uma bela questão aqui que eu nunca tinha parado pra pensar. Será que existe sindicato dos idols lá fora? Eu acho que não, né? Não deve existir uma parada dessa. Ou será que existe? Será que existe? Alguém fã de K-pop pode me dizer aí? Elas então lançam um videoclipe do Golden e já se preparam pra apresentá-lo ao vivo num programa de TV. Porém, durante os ensaios do programa, a voz da Rumi começa a falhar e elas têm que adiar essa participação. Essa menina aí, a Rumi, ela é tipo o Neymar com 2 paçocas no lugar do joelho querendo jogar bola. E isso só tá acontecendo porque, na verdade, a Rumi é nada mais, nada menos que uma demônia. Oh, meu Deus! Na verdade, ela é uma meia demônia. A mãe dela era humana e o pai dela era um demônio. E é muito engraçado que o filme se recusa a elaborar mais do que isso. Quem caralhos é o pai dessa menina? Eu não tenho a menor ideia. Foda-se a gente. Né, é uma das primeiras experiências de cinema 4D em que o espectador vive na pele a sensação de não saber quem é o seu pai. Bom, e todos os demônios têm marcas demoníacas espalhadas pelo corpo que se assemelham muito a tatuagens iradas dos anos 2000. E com a Rumi não é diferente. Ela tem essas marcas demoníacas que estão se espalhando cada vez mais e roubando a sua voz. Com certeza é as marcas demoníacas que tá roubando a voz dela. Não é o fato que ela tá com burnout desde os 9 anos de idade. O dia que a Rumi, a Larissa Manoela e a Maísa decidirem sacar o FGTS delas, o país vai à falência, né? Claro, ninguém sabe desse segredo da Rumi, com exceção da Celine, que era da geração anterior das Caçadores e era a melhor amiga da mãe da Rumi, que já faleceu. E também foi a Celine que treinou as Huntrix e ela também foi responsável por traumatizar a Rumi, porque ela... Inclusive eu acho que vou lançar um segundo filme, né? Não é possível, o filme foi um sucesso absurdo. Eu gostaria que no segundo filme, já que no primeiro filme a gente tratou um pouco sobre a criação da Rumi, né? Que ela era meio demônio e tal, é a mãe dela, não sei o quê. No segundo filme podia mostrar o pai dela, né? Ou algo assim. Ela sempre ordenou que a Rumi escondesse aquelas marcas demoníacas, aquelas tatuagens iradas de todo mundo. Inclusive da própria Mira e da Zoe, suas amigas de grupo. E aí, naturalmente, ela cresceu morrendo de vergonha dessas tatuagens iradas e ela teve que se privar de muita coisa. Por exemplo, ela nunca pôde tomar banho na casa de banho junto com as amigas dela. E é só. Acho que é só isso mesmo. Sim, essa desgraçada vai quase causar o apocalipse só porque ela nunca viu as amigas dela pelada. Mas eu vou te falar, eu até entendo ela ter vergonha das tatuagens iradas dela. Eu também, por muito tempo, sentia muita vergonha de eu ser um cara extremamente alto e eu tô sentindo que vai ter um ad chegando, mano. Eu escondia isso. Eu gravava meus vídeos só sentado. E até mesmo agora que eu gravo de pé, eu tenho vergonha de ficar com a coluna completamente reta. Nesse momento, eu só tô com 70% dela reta. Eu consigo ficar maior ainda. Escreva nos comentários se você quer que eu fique mais alto que isso. Bom, a Celine diz pra Rumi que cheguei a lançar um ad, mano, sei lá. Vão desaparecer assim que elas conseguirem formar o Hongmun Dourado, a barreira definitiva. Mas até lá, a Rumi precisa manter aquilo em absoluto segredo, o que sinceramente deve ser moleza pra ela. Idols já tem que esconder namoro, sexualidade, fotos antes da rinoplastia, esconder tatuagens iradas não é nada. Mano, eu lembro, eu já falei isso numa live uma vez. Eu vi uma notícia que uma idol postou uma foto e aí através da foto, teve 2 casos. Através da foto olharam
no reflexo que tinha no olho dela e descobriram que ela tinha um namorado e a outra descobriram o endereço da casa dela, mano. Olhando o reflexo do globo ocular delas, mano. Isso é bizarro. Rumi então diz para suas amigas que ela precisa de ajuda para recuperar sua voz, mas ela não fala nada sobre suas tatuagens iradas. Ela ainda tem muito receio de que as amigas vão odiar ela caso elas descubram que ela é um demônio. E cara, sinceramente, eu tenho um amigo que é literalmente palmeirense. Tem coisa muito pior do que ser demônio. Aliás, um idol revelar que ele é um demônio é uma das revelações mais tranquilas que podem acontecer hoje em dia. Mas a Rumi tá com muita urgência para recuperar sua voz, porque em 2 semanas vai acontecer o Idol Awards, que é o maior evento musical do ano, com o maior público, vai estar todo mundo assistindo, ou seja, esse é o palco ideal para elas formarem o Honmun Dourado, a barreira definitiva. Então ela não pode estar com a garganta zoada, porque só dá para unir o coração dos fãs com música ao vivo, não dá para usar playback. E o demônio sabe muito bem quando vocês usam playback, hein? O lugarzinho de vocês está guardado. Não adianta só ficar fazendo lip sync. Então a nossa querida Zoe tem a brilhante ideia de levar a Rumi até um médico completamente suspeito que supostamente tem um remédio milagroso pra curar a voz. Que no final das contas, quem diria, acaba sendo só um golpe. O remédio dele é só suco de uva. Pois é, as pessoas ficam me zoando só porque eu fui 4 anos na faculdade de cinema só pra aprender a fazer pipoca com manteiga. Mas olha a galera de medicina, eles ficam mais do que 4 anos só pra aprender a receitar um suco de uva. Coisa que o ChatGPT já consegue fazer. O ChatGPT faz pipoca com manteiga pra você? Não faz? Porém, não se consultem de forma médica através do ChatGPT. Por favor, não façam esse tipo de coisa, mano. Ao saírem da clínica, as garotas se deparam com um grupo de rapazes extremamente lindos, altos e muito mal educados, porque eles derrubam a Rumi no chão e eles a carinha dela que ela faz cair, né? E aliás, eu não sei nem como eles conseguiram derrubar a Rumi, porque eles estavam andando em slow motion pra farmar aura. Isso daí foi tipo ser atropelado por um Renault Kwid numa subida. Mais provável que você faça o Kwid descer. Bom, elas ficam muito bravas com os rapazes e logo em seguida elas já reencontram eles ali na praça, porque do nada eles começam uma apresentação de K-pop. E o público vai completamente à loucura com esse novo grupo chamado Saja Boys. Eles realmente são muito bons, apesar de esse vídeo é muito bom. Cabeça preocupantemente pequena. Eu não sei nem se tá chegando oxigênio suficiente na cabeça dele, com ele dançando tanto assim. E você nunca vai imaginar o motivo pelo qual eles são tão bons assim, praticamente hipnóticos. Quem diria? Exatamente, porque eles são nada mais, nada menos que demônios! Uou! Caramba, quem diria? Tá surpreso? Mas eles são diferentes, porque eles são bonitos e eles não atacam ninguém. E faz muito sentido existir uma boy band composta por demônios, porque se algum membro fazer alguma coisa ruim, não tem como cancelar. Meio que já tava óbvio que eles iam aprontar, porque eles são demônios. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente podia fazer uma boy group com a galera da série Tremembé. Podia ser os Tremem Boys. Se a gente descobrir que um deles não tá pagando pensão pro filho deles... Caralho, mano. Cara, eu não vi essa série Tremembé, mano. Porra, mas essa piada foi boa pra caralho. Podia ser os Tremem Boys. Se a gente descobrir que um deles não tá pagando pensão pro filho deles, meio que vai ser a coisa mais leve que eles já fizeram. Bom, mas esse rapaz do Saja Boys de cabelo preto é um demônio chamado Jinu, que criou o plano perfeito para acabar com as Huntrix, indo atrás daquilo que mantém o Honmun ativo: os fãs delas. E pra isso ele pretende criar um grupo de K-pop que faça muito mais sucesso que as Huntrix. O que sinceramente não faz o menor sentido, porque grupos diferentes de K-pop podem coexistir sem que nenhum precise ficar canibalizando os fãs do outro. Ainda mais se tratando porém, a fanbase discorda, né? Grupo feminino. Vocês podem ter públicos diferentes e até mesmo aquele público que eles têm em comum. Não precisa escolher entre escutar um ou escutar outro. Pode escutar os dois. Isso daqui... Exatamente, fãs de Madonna e Lady Gaga. Vocês podem ouvir o outro, não tem problema. Não tem problema. Nossa senhora, do nada.
É música, não é futebol. Não é a porra do Grêmio versus Internacional. Dá pra ser fã dos dois. Enfim, as nossas garotas se preparam pra matar esses demônios, como demanda o trabalho delas. E à noite elas seguem eles até uma casa de banho, onde os Saja Boys invocam demônios menores pra lutarem contra elas, enquanto eles escapam. A Rumi luta contra o Dinu e ele faz um corte na manga dela, revelando a sua marca demoníaca no braço. Tirou a sua calcinha, deixando-a apenas de calcinha. E o Dinu cara, esse texto é muito bom, completamente em choque de ver tanta pele assim numa mulher, porque ele é de 400 anos atrás. O Dinu fala, na minha época não tinha essa pouca vergonha não, hein? Mentira, ele fica em choque que existe uma caçadora que é meio demônia. E por hora ele decide ajudar ela a manter isso em segredo das amigas dela. Ele esconde... Na sua opinião, quantos segundos eles sobreviveriam em Demon Slayer? Nossa, depende de contra quem eles estão lutando, mas eu dou aí uns 30 segundos, assim, com, sei lá, o Tanjiro primeira temporada, tá ligado? Onde é aquela marca? Pois é, você não acha também muito legal quando todos os demônios são completamente do mal, mas o único demônio que tem um pouquinho de bondade assim, também por acaso acaba sendo um cara extremamente bonito e alto, igual o Dinu? Eu adoro esse tipo de coincidência, eu não acho muita cara de pau, né? Os Saja Boys escapam e as garotas derrotam os demônios inferiores, mas quando elas voltam para casa e olham pela janela, elas percebem que o Homon está cheio de fissuras. Pois é, elas já estão perdendo o amor dos fãs delas. Isso que não faz nem 24 horas que os Saja Boys estrearam. Eu acho que nem jogador de futebol que é casado com uma loira é tão infiel quanto os fãs das Huntrix. As garotas então ficam muito bravas e decidem partir com tudo pra cima. Cara, eu adoro a animação desse filme, mano. Dessa vez, ao invés delas simplesmente matar eles, acabar com eles de uma vez por todas, elas decidem fazer algo muito, 1000 vezes pior. Elas decidem escrever uma música falando mal de demônio. Oh, isso sim vai mostrar pra eles quem é que manda. Isso é... Elas fizeram uma diss, é uma diss, né, que fala, uma diss. 1000 vezes pior do que a própria morte, cara. Você escutar uma música falando mal da sua espécie. Demônios são um lixo. Eu, inclusive, conheço pessoas que alguém fez um diss pra eles, mano. E eles só acharam muito engraçado, nem levaram a sério. Aqui é Jesus Cristo. E elas ainda pretendem estrear essa música no Idol Awards, o evento mais importante de suas carreiras como cantoras e como exorcistas de demônio. A galera não vai entender nada quando, de repente, elas virarem um grupo de K-pop gospel, sendo que elas poderiam simplesmente apenas matar esses demônios, que, aliás, é o trabalho delas. É o que elas vêm fazendo todos esses anos. Por que agora é diferente? Bom, mais tarde naquela noite, a Rumi é visitada por um tigre e um pássaro demônio, que vem entregar uma carta do Dinu chamando a garota pra se encontrar com ele. Pois é, hoje em dia tá tão difícil pra idol conseguir namorar que eles têm que mandar mensagem através de demônio. Só deve ser meio ruim, você tem que lembrar de bloquear o ex no WhatsApp e no demônio. Senão você é visitado por Asmodeus no meio da noite falando: oi, esqueceu de me bloquear no demônio. A garota... Nossa, eu já vi uma mensagem que era... Já vi uma mensagem que a pessoa fez um perfil, compartilhava, acho que a Netflix com alguém, algum desses serviços de streaming, aí separaram e tal, bloqueou em tudo. Aí a pessoa foi lá e criou um perfil e falou: esqueceu de me bloquear aqui. Mano, como eu ri dessa porra, velho. Se você tá gostando desse conteúdo, então passa lá no canal do Ranzin Cine, onde eu posto vídeos sobre filmes, séries, desenhos e tudo mais que a gente assiste lá na roxinha.tv/Ranzin. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. Pro Dinu, e ele explica que as marcas demoníacas são marcas de sua vergonha. Ele explica que há 400 anos atrás, quando ele ainda era vivo, ele era muito pobre, e a família dele também. Ele tentava ganhar dinheiro com a música, mas sem sucesso nenhum. O cara escolheu justamente a profissão que é conhecida por passar fome e tá surpreso que ele tá passando fome. Até que um dia ele começou a escutar a voz do Guimá, o rei demônio, na sua cabeça, prometendo uma vida próspera. Ele aceita a ajuda do Guimá e as coisas realmente melhoram. Todo mundo começa a elogiar a sua música. Ele é até convidado a morar no palácio junto com a sua família. Porém, as marcas demoníacas em seu corpo foram ficando cada vez mais fortes, consumindo ele e transformando ele
num demônio. E aí, no final das contas, a família dele foi abandonada por ele ali no palácio, eles foram expulsos de lá e morreram de fome. E aí ele carregou esse sentimento de vergonha e de culpa por ter abandonado a sua família por 400 anos. E agora... Cara, é basicamente o Kratos, né, mano? Basicamente. Cara, a história dele e do Kratos é basicamente a mesma, né? Basicamente. A diferença é que o Kratos deu a alma dele pra um deus, não foi pra um demônio. E o Kratos matou a mulher dele. O outro lá só abandonou a família, entendeu? Mas é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Entende o que é sentir vergonha. Mas a Rumi recusa. Ela diz, não, você não sabe nada do que eu tô passando. Você só sofreu de vergonha por 400 anos. Já eu literalmente não posso tomar banho com minhas amigas, cara. Nós Olha como isso é terrível. Iguais. A Rumi é literalmente esse meme aqui. Você jamais irá entender a minha dor. Diz ela pro cara que está sentindo a dor dela há 400 anos. E a verdade é que todo mundo tem algum segredo meio embaraçoso que você gostaria de apagar. A Rumi não quer que ninguém saiba todo que ela é meio demônio. O Dino gostaria de apagar o seu passado. E o finalzinho do ano costuma ser assim também. É uma... Ah, não, pera aí. Eu tô sentindo que tem um ad chegando. Qualquer vídeo do Seijinho, eu penso que a qualquer momento vai chegar um ad, mano. Época em que as lembranças ficam mais fortes e a gente olha para o passado pensando no que a gente gostaria de mudar. E um jogo que trabalha muito bem esse tema é justamente o Honkai Star Rail. Eu sabia! Mano, o Seijinho nunca me enganou, mano. Eu sei quando ele vai lançar um ad. Inclusive, link no vídeo do Seijinho. Cliquem lá, deem dinheiro pro Seijinho, porque ele merece, né, mano? Um conteúdo muito foda do cara. Sai, filha da... Mano, eu vou assinar o Premium, gente. Calma aí. Eu vou assinar aqui, ó. Eu vou assinar o YouTube Premium, mano. Eu não tô aguentando mais esse... 300 mil ads aqui. Como é que eu assino o Premium? Compras e assinatura. Deixa eu assinar o Premium aqui agora. YouTube Premium. Como é que eu pago o YouTube Premium, mano? Teste por 2 meses, R$0. É isso. Não aguento mais esse monte de ad no meio do meu react aqui. Meu Deus, é R$26,90? É R$26,90? É R$26,90 pra tu assinar o Premium, velho. Puta que pariu. Caraca, mano. Que isso? YouTube tá mercenário demais, mano. Vale a pena não? Não, pra mim vale. Porque... fica atrapalhando meu react, entendeu? Aí depois pra eu editar vai ficar uma bosta. Então meio que pra mim compensa, mas só pra isso, entendeu? Mas assim, se botar de fora de longe, assim... Por que apareceu 300 notificações? Ah, tá. É porque eu comprei aqui o YouTube Premium, verdade. É por isso. Eu tava aqui, caralho, tanto notificação é essa? É eu comprando o YouTube Premium. Nada mais, nada menos. Traz vem olhando de... E o Sen agora voltando por motivos de gameplay. Não é por outros motivos. Agora voltando pro vídeo. Bom, as garotas passam os próximos dias trabalhando dia e noite na próxima música delas, Take Down, que vai detonar com os Saja Boys. E o senso de urgência vai aumentando conforme os Saja Boys vão ganhando cada vez mais fãs. E a barreira do Hongmoon vai ficando cada vez mais fraco. Cara, eu acho que uma das piores partes do K-pop é exatamente essa briguinha entre fãs de grupos diferentes. Tem um tipo de fã que realmente acha que só o grupo dele tem que existir, todos os outros têm que desaparecer. É insuportável, e aí eu acho muito legal que um filme como esse, com essa grandeza, com essa visibilidade, essa influência sobre os mais novos, está mostrando exatamente que é assim mesmo. Tem que brigar, não pode existir dois grupos de K-pop, não. Aqui não tem espaço, não. Não, tudo bem que os Saja Boys são um grupo de literais demônios, eu entendo. Mas o filme eu sinto que poderia ter tido uma abordagem diferente, do tipo, vários grupos de K-pop diferentes se unem pra formar o Hongmoon Dourado. Não, e meio que não aparece outros grupos de K-pop, né, mano? Só aparece esses dois, né? Que estranho, era pra ter um monte, Vamos unir os fãs de K-pop de diferentes grupos e criar uma grande barreira. Não, isso não acontece, não. O plano dos Saja Boys é meio que fazer uma lavagem cerebral em todo mundo, e aí todo mundo só vai poder gostar de Saja Boys. E o da Santrix...
não é muito diferente disso também. Enfim, eu só acho muita maluquice que até o final do filme eles vão ficar reforçando essa competitividade entre grupos de K-pop. Eu retiro o que eu disse, essa merda realmente é Grêmio versus Internacional. Durante uma sessão de autógrafos em conjunto com os Saja Boys, a Rumi começa a achar que ele não é de todo mal assim. Afinal, ele guardou o segredo dela ser uma meia demônia, e ele também disse que ele só tá fazendo isso porque o Guimá prometeu apagar as suas memórias. E assim ele não vai mais sentir aquela culpa, aquela vergonha de ter abandonado a sua família. Poxa vida, ele só tá cometendo um genocídio porque ele tem vergonha. Ele tá tímido. O monarquista mandou um real. Você sabia que tem um Digimon Chapeuzinho Vermelho que basicamente caça Fangmons para criar sapatos e ainda é uma terrorista? O nome dela é Chaperumon, caso esteja curioso para ver como é. É sério? É sério isso? Assim, falar que existe um Digimon Chapeuzinho Vermelho, eu até achei, tudo bem. Mais recentemente lançaram o Gato de Botas, né? Uma parada assim. Mas ele caça Fangmons pra fazer botas. Isso aí eu vou ter que ver depois, mano. Eu vou ter que pesquisar e... Meu Deus, quanta notificação, mano. Quem tá mandando mensagem? Tá, tudo bem. Esse aqui pode mandar mensagem pra mim. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Eu e o Dinu muitas vezes são percebidos como caras cheios de confiança, mas não, nós somos extremamente tímidos. A Rumi então se encontra novamente em segredo com o Dinu e conta pra ele que existe uma outra forma de derrotar o Guimá e libertar o Dinu. Se eles deixarem elas vencerem o Idol Awards, vai se formar o Romum Dourado, a barreira definitiva, e aí o Guimá vai ser selado lá embaixo e ele não vai mais poder exercer a sua influência sobre o Dinu. Só que vale ressaltar que a Celine explicou outra coisa. Ela disse que quando formar o Romum Dourado, a barreira definitiva, todos os demônios vão morrer. Ou seja, se o Dinu tiver aqui em cima na Terra, esse cara vai pra vala. Se a Rumi está ciente disso e ela só quer enganar o Dinu, por que ela só não mata ele logo? Se ela quer ir pelo caminho fácil, não é só matar ele? Faltando apenas um dia para o Idol Awards, a Rumi diz para as garotas que ela sente que o Takedown não é a música certa para elas apresentarem. Porque é uma música cheia muito de raivosa. Ódio. Isso não vai unir os fãs delas. E aliás, eles nem vão entender porque caralhos elas estão xingando tanto demônio assim. Da onde que surgiu verdade, essa né? merda? Faz sentido também. E eu concordo. também. A única música capaz de unir o coração de todas as pessoas do mundo inteiro é a música We Are Charlie Kirk. Essa é uma belíssima música que consegue unir. Meu Deus, calma aí, mano. O que ele falou? É a música We Are Charlie Kirk. Meu Deus, mano. Que isso? Essa é uma belíssima música que consegue unir os fãs do Charlie Kirk, que gostam dessa música não ironicamente, e os haters do Charlie Kirk, que gostam dessa música ironicamente. Cara, eu nem sabia que tinha uma música sobre isso, velho. Que isso? De sucesso, agrada a todos os públicos. Eu sinto que essa música é a sucessora do Imagine, do John Lennon, sabe? Vocês lembram na pandemia, quando os atores de Hollywood decidiram gravar junto, cantando Imagine? Pois é, aquilo realmente, momentaneamente, uniu todo mundo que se juntou pra rir da cara deles. Pra rir da Gal Gadot cantando Imagine, achando que ela alcançou a paz mundial. Mas a discussão delas sobre a música é interrompida porque alguns demônios começam a atacar o metrô. Elas derrotam os demônios, mas eles acabam levando a alma de todos os passageiros do metrô. O trabalhador... E é impressionante que não existe câmera de segurança nesse país, né, mano? Elas fazem isso tudo, não usam uma máscara, uma fantasia, tá ligado? Só saem com roupas que elas usam, sei lá, em shows. Ninguém nunca reconheceu ela. Magia, né? Vamos falar que é magia. Toda cidade grande passa em média 2 horas dentro do transporte público. Mal alma eles têm. E o patrão ainda vai pedir pra eles irem trabalhar no dia seguinte. Bom dia, senhor Augusto. Então, acho que eu vou chegar atrasado hoje porque tá tendo uns demônios aqui no vagão, né? E parece que eles estão roubando a alma de todo mundo mesmo, viu? Acho que não vai sobrar ninguém vivo aqui hoje, não. Caralho, olha que folgado, maluco, meu. Tá bom, mas amanhã você vem normal, né? Daí a Mira e a Zoe expressam sabia que ele ia mandar dessa, sabia. Rumi porque ela tá esquisita ultimamente, ela não parece estar mais focada. A Mira, inclusive, tá 100% confiante que a Rumi tá escondendo alguma coisa delas. Pode-se até dizer que a Rumi está na mira dela. O nome dela é Mira. Esqueça essa piada.
À noite, a Rumi se encontra novamente com o Jinu e diz que desde que ela conheceu ele, a voz dela vem melhorando. E isso porque pela primeira vez na vida ela não precisa ter vergonha de quem ela é. Pois é, o trabalhador tá tendo a sua alma sugada pelo demônio, ela tá fazendo as amigas dela trabalharem até a exaustão, enquanto ela fica de namorico com o demônio, com o cara que tá causando tudo isso. E é muita cara de pau, né? Mas eu ia falar isso, droga! Tem sido melhor mais rápido. Que ele conheceu a Rumi, porque pela primeira vez na vida ele deixa momentaneamente de escutar a voz do Guimá em sua cabeça. Naquele momento, a única voz, pelo visto, é a voz da cabeça do pau dele, né? Que tá falando real. Daí o Jinu diz que ele vai seguir com o plano da Rumi e ele vai fazer os Saja Boys perderem de propósito. E é muito legal como a Rumi não tem dignidade nenhuma mesmo. Ela só quer ir pelo caminho mais fácil. Parece que em nenhum momento ela realmente pensou em ganhar dos caras no talento musical mesmo. Ela só quer saber de roubalheira, só quer saber de maracutaia. E novamente, se ela quer optar pelo caminho mais fácil, o caminho mais fácil é só matar eles. Ela não faz direito nem o trabalho dela como cantora, nem como caçadora de demônio. Né? E é exatamente por isso que ela nunca tem burnout, ela faz tudo meia bomba. No outro dia, elas concordam que Takedown realmente não... Caralho, mas calma aí, gente. Olha essa... Mano, eu nunca reparei nisso, velho. Exatamente por isso que ela nunca tem burnout, ela faz tudo meia bomba. No outro... Mano, olha a vista da casa delas, mano. Cara, onde é que fica esse prédio, mano? Elas estão muito... Mano, isso aqui é prédio, mano. Eu acho, né? Eu imagino que isso aqui sejam prédios, né? De, sei lá, 15, 10, 20 andares, mano. Ou isso aqui é só vegetação? Não é possível, mano. Mano, onde é que fica essa coisa? Outro dia elas concordam que Takedown realmente não é a música certa pra cantar e elas decidem cantar Golden, que é a música que tá melhor representa as três. Tá na minha playlist do Spotify. O que é um pouco engraçado porque a Mira e a Zoe mal cantam essa música. Cada uma delas tem tipo 7 segundos de música. Caralho, sério, velho? Ou seja, realmente é a melhor música que representa esse grupo. E o mais engraçado de tudo isso é que a música dos Saja Boys tem uma distribuição de versos da música muito melhor entre os membros do que... Cara, da onde que ele tirou essas informações, mano? Por que ele sabe disso? Das Huntrix. E eles são literais demônios. Esses caras estão dando um show de amizade e de resenha. Finalmente chega o Idol Awards e os Saja Boys que iriam se apresentar primeiro começam a brigar entre si. Muito provavelmente porque eles querem distribuir os versos da música de maneira mais igualitária ainda. Eu vou fazer o quê? Caras extremamente altos como eu e como os Saja Boys realmente são assim. Nós odiamos injustiças. Daí as Huntrix sobem ao palco para se apresentarem primeiro e elas começam ali a cantar o Golden. E aí, obviamente, no meio dessa música, a Mira e a Zoe simplesmente saem do palco. É óbvio, é claro, como você poderia esperar algo diferente da Rumi, né? A música é praticamente dela. O grupo é praticamente só ela. Só que nisso que sabemos quem é a palco, protagonista, né, mano? A música e coloca o Takedown. A Rumi fica sem entender nada, mas ela segue o fluxo. Ela começa a apresentar ali o Takedown. Porém, sobem 2 demônios no palco disfarçados de Mira e Zoe. E eles ficam desestabilizando a Rumi, dizendo que eles sabem do segredo dela, sabem que ela é um demônio, e ela fica completamente em choque. Como que alguém iria descobrir que ela é um demônio se ela é praticamente um anjo no dia a dia? Ela dá um berro, quebra todos os equipamentos de luz com a sua voz e ela foge do palco. E aí eles são obrigados a cancelar o Idol Awards, sendo que uns dias atrás a desgraçada derrubou um avião no show e não aconteceu nada. Agora só... Cara, esse lance do avião realmente, mano, é realmente um fator a ser observado, né, mano? Caraca, acho que ninguém parou pra pensar quando... Acho que todo mundo que assistiu esse filme, ninguém parou pra pensar naquele avião, né, mano? Quebrou umas luzinhas e tem que cancelar tudo. Arruma essa merda e volta o show. Daí a Rumi encontra as verdadeiras Mira e Zoe, que estão completamente decepcionadas com ela por ela ter escondido suas tatuagens iradas. Elas até mesmo apontam suas armas em direção a Rumi, porque elas podem até tolerar e poupar a vida de demônios formando uma boy band
entende, mas jamais irão perdoar uma amiga que esconde tatuagens iradas e se recusa a ficar pelada na frente delas. A Rumi sai correndo de lá. Isso aí realmente não tem perdão, né, mano? Ele diz que foi ele quem sabotou o show. Ele diz que não há escapatória pra ele. Ele não vai conseguir se libertar do Guimá. E ele confessa que, na verdade, ele nunca chamou a família dele pra ir morar lá no palácio com ele. Ele abandonou eles lá na rua mesmo. E, sinceramente, eu acho que ele tá certo. Se a família dele quisesse tanto assim ir morar no tinha virado demônio também, né, mano? Fizessem um pacto com o demônio também. Por que tudo tem que ser o Dinu? Por que ele que tem que vender a alma dele? Todo mundo se aproveita. Ah, é festa. Esse filme está me deixando muito nervoso e você nunca quer ver um cara alto nervoso. Daí o Hong-moon começa a se desfazer por completo e todas as pessoas começam a escutar a voz do Guimá em suas cabeças, cutucando todas as suas inseguranças. Naquele momento, metade da população foi chamado de calvo. Logo em seguida, o Saja Boys nossa, imagina se ele mete um áudio da manual agora. Estádio, e todo mundo vai pra lá completamente hipnotizado. Daí a Rumi vai até a Celine e pede a ela que ela faça aquilo que ela nunca teve coragem de fazer: matar a Rumi. Mas a Celine se recusa, dizendo que ainda dá tempo de consertar tudo. Dá pra elas falarem pra Mira e pra Zoe que era tudo uma brincadeirinha. As marcas... Não, eu acho que quando eu tava assistindo, eu falei pra vocês que, tipo, a maior vilã desse filme é essa mulher aí, mano. Se não fosse por ela, nada disso teria acontecido, entendeu? Nada disso. De demônio é tinta que passou no corpo. Mas a Rumi diz que ela cansou de se esconder e que a Celine nunca amou ela por completo. Ela só amava as partes dela que não eram um demônio. E eu acho muito engraçado que a relação da Rumi com a Celine é exatamente a mesma relação da Mei Mei com a mãe dela naquele filme Red, do Panda Vermelho. E isso me deixa muito triste, porque... a minha mãe é asiática, ela nunca me traumatizou, não. E eu sinto que se ela tivesse me traumatizado por eu ser extremamente alto, hoje em dia eu seria uma garota mágica com superpoderes. Daí por que ele tá nesse hiperfoco de altura que ele é alto, mano? Ele já citou isso umas 7 vezes nesse vídeo, mano. Os boys começam a se apresentar pra um estádio lotado de fãs enfeitiçados, porém no meio da apresentação, a Rumi aparece e começa a cantar com seu coração, sem medo nenhum de mostrar suas tatuagens iradas para o mundo. A sua voz alcança o coração da Mira e da Zoe, libertando elas do feitiço do Guimá. As três começam a cantar e lutarem juntas contra os demônios, mas o Guimá se cansa e decide finalmente botar a mão na massa. Ele lança um jutsu bola de fogo contra a Rumi, que fica tentando deter o ataque com sua espada, mas ela vai perdendo cada vez mais forças. E eu achei muito engraçado que o Guimá, o grande rei demônio, o devorador de almas, o chupador de 1000 rolas, é só um emoji bravo. Ele só é uma carinha. E aí quando a Rumi está mas é uma carinha de fogo pro Guimá, ninguém mais, ninguém menos que o Dinu aparece na frente dela para deter o ataque e se sacrificar por ela. Apenas caras extremamente altos como eu e o Dinu derretem igual polvilho na boca no fogo do Guimá. E logo após a Mira e a Zoe verem esse sacrifício, perceberem que nem todo demônio é ruim. Afinal de contas, até a melhor amiga delas é meio demônio e ela não é ruim. Vendo que existe essa nuance, vendo que existe coração nos demônios, a Mira e a Zoe vão lá e trucidam os Saja Boys. Elas fazem picadinho deles. Elas fatiam eles como se elas estivessem preparando repolho para refogar com shoyu, brócolis e cenoura. É a coisa mais engraçada do mundo. Estava eu ali, bobo e inocente, achando que o filme realmente iria dar essa nuance para os demônios. Aquele lance do yin e do yang. Dentro do mal existe o bom e dentro do bom existe o mal. Mostrar que nem tudo é preto e branco. Os demônios também têm bondade e os humanos também têm maldade. A própria Rumi é uma simbolização perfeita do yin e do yang. Ela é meio humana, meio demônio. E eu achei que o filme ia dar uma complexidade maior pra esse tema, porque inclusive alguns fãs teorizam que os Saja Boys eram uma boy band que já morreu. Lá na clínica do médico falastrão tem uma foto dele com uma boy band, e um dos membros parece muito o cara da cabeça pequena. E aí, sei lá, ia ser... Ah, mas... não, acho que não. Não. Assim... Não, acho que não, pô. Porque o garoto é de 400... esse principal era de 400 anos atrás, entendeu? Então...
Ah, sei lá, às vezes só se parecem muito, usam o mesmo modelo. É mais interessante se os Saja Boys também recuperassem a sua humanidade. Se juntos, os Saja Boys e a Santrix se unissem pra derrotar o Guimá e ao mesmo tempo mostrassem que essa competitividade entre os grupos de K-pop é algo muito bobo. E eles podem unir todos os fãs para formar um grande Hallmoon. Mas não vai ter nada disso. De fato, seria um bom final. Ruim. Demônio é tudo lixo, aqui é Jesus Cristo. Daí, com a ajuda dos fãs, as caçadoras começam a cantar juntas e conseguem derrotar o Guimá, formando um novo Hallmoon colorido RGB. Quem diria que o segredo pra derrotar o diabo seria distribuir melhor os versos da música, né? E aí elas finalmente decidem descansar, tirar aquelas férias, elas tomam banho juntas finalmente e 5 minutos depois elas já voltam a trabalhar. Parece que no final elas não aprenderam porra nenhuma com esse filme. Na verdade, ficam aqui as grandes lições que eu aprendi com esse filme. Burnout não existe, não tenha vergonha de ser alto e veja os seus amigos pelados. É pra derrotar o demônio, eu juro. Tá certo. Cara, mas essa fixação do Seijun com a altura dele foi algo que me pegou de verdade, mano. Alguém sabe por que tá com essa fixação, mano? E eu concordo que, de fato, seria um final... Não seria o melhor final, mas seria um final bom também se os Saja Boys tivessem se voltado contra o Guimá e ajudado elas a derrotar ele, mano. Seria bom também, seria mó bom.